Bom dia, Felipe. Professora, Todos os ouvintes da Rádio Guaíba. nós tivemos ontem um dia de mercado em alta, dólar em baixa, no dia que se iniciou a tramitação do processo de impeachment de Dilma Rousseff, e a questão também elevou a temperatura contra Eduardo Cunha na Câmara. Para a senhora, foi apenas um dia? É uma tendência? O que vem por aí nas próximas semanas, meses, em relação à economia brasileira num quadro político de tanta instabilidade? Olha, essa comemoração do mercado, na nossa opinião, ela está ligada a esse caos político gerado por esse impeachment. Ele propicia uma atração do foco de todas as atenções para ele, né? Você vê pelos jornais, só abordam a questão do impeachment e tudo mais. Enquanto isso, as pessoas param de discutir as verdadeiras causas da crise econômica que nós estamos vivendo. Todo mundo coloca a culpa só nessa questão política, da corrupção e tudo mais. E deixam de colocar o foco nas verdadeiras causas da crise econômica, que no caso do Brasil, decorre da prática histórica de juros abusivos. Não se fala nisso. Se você pegar os jornais hoje, eles colocam a causa da crise em outras coisas. Quase ninguém fala dos juros abusivos. Pelo contrário, já se fala que, de acordo com o último relatório que o Banco Central soltou, pode até ser que os juros subam ainda mais, né? E esses juros altos é que estão impedindo a indústria de funcionar, de investir, de gerar emprego, né? Os juros altos impedem os investimentos produtivos, porque nenhum investimento consegue dar o retorno que as taxas de juros que os bancos cobram no Brasil exigem, né? E isso decorre de uma política monetária praticada pelo Banco Central. Uma política totalmente voltada para os interesses do mercado. Uhum. Você veja que esse ano, um ano em que o PIB está encolhendo aí mais de 3%, o lucro dos bancos não para de subir. Uhum. Então, que mágica é essa? Se a atividade bancária é um reflexo da economia real, se nós temos indústria em queda, comércio em queda, desemprego recorde, arroxo salarial, porque os servidores públicos não estão tendo nem o reajuste da inflação, não é? E alguns estão tendo, inclusive, queda salarial por conta de cortes de gratificações, etc. Então, como é que pode? Toda a economia em queda, o PIB do país encolhendo mais de 3% e o lucro dos bancos subindo. É evidente que está havendo uma política de transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado. E a engrenagem que faz essa transferência é a dívida pública. A chamada dívida pública, que nós batizamos de sistema da dívida. Uhum. Porque a dívida pública não é aquilo que as pessoas pensam, que é o resultado de um investimento. Não é. Para provar isso, basta você ver esse ano o quanto a dívida subiu. Nós tivemos esse ano uma alta no volume de títulos emitidos pelo Tesouro impressionante, não é? Essa alta, sim, ela alcança cerca de 700 bilhões de reais em 10 meses. Ora, professor, se a dívida subiu 700 bilhões, e se a dívida fosse o que todo mundo pensa que a dívida que é um aporte de recursos, nós não estaríamos em crise, nós teríamos recebido 700 bilhões. Nós não recebemos. É um grande esquema de transferência de recursos para o setor financeiro nacional e internacional. E esse caos político do impeachment impede que esse discurso ganhe a relevância que deve ganhar. Professor, dentro desse quadro, né, o que a senhora está prevendo para 2016, porque as medidas do ajuste fiscal propostas por Joaquim Levy não foram aprovadas, todas elas na íntegra, né, tem algumas que foram, mas outras não, e PIB em baixa, desemprego em alta, o dólar, né, com esse quadro que vai oscilar aí por tudo que a senhora está dizendo, né, porque
O dia de ontem não é um indicativo para os próximos meses, né? O mercado em alta não é uma garantia de que vai haver isso nos próximos meses. Dentro desse quadro todo de transferência que o senhor está dizendo, o que se espera para 2016? Muda alguma coisa? Olha, para o próximo ano, eu não tenho muita esperança de que a coisa vá mudar, porque isso aí que eu acabei de dizer. Uhum. As políticas que o Joaquim Levy coloca, elas enterram ainda mais a economia. Olha, veja bem, o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa diante da crise financeira? Emitiram moeda em massa, aumentaram a base monetária para cerca de 40%, quer dizer, o volume de moeda em circulação, injetaram moeda na economia. Nos Estados Unidos emitiram mais de 16 trilhões, emitiram um PIB, injetaram na economia. Na Europa fizeram a mesma coisa. Aqui no Brasil, a nossa base monetária é 5%. 5%. Enquanto nos outros países de grandes economias é cerca de 40%. E a política monetária do Banco Central, que tem o apoio do Levy, retira qualquer volume de moeda que ultrapasse esses 5%, mas isso não... e entrega título da dívida para eles. Mas isso não é o que foi feito no passado por Henrique Meirelles, por Guido Mantega, se criou uma bolha de consumo, o país cresceu naquele momento, mas hoje nós estamos pagando também aquela conta? Olha, eu discordo. Aquilo ali foi simplesmente uma abertura de crédito. Você vê, toda a população está endividada. Uhum. O que houve foi um relaxamento das regras para concessão de crédito, inclusive para os pobres. Qualquer pessoa passou a conseguir crédito, financiamento, para comprar o que quisesse. Foi um programa de endividamento da população. Não foi uma revisão da estrutura. Continuou a política de juros altos. Olha, mesmo quando a Selic diminuiu para 7,25%, o que é muitas vezes colocado aí como um represamento, que agora está desaguando aí nessa crise, não foi isso. Mesmo quando a Selic chegou a 7,25%, os títulos da dívida estavam sendo leiloados por mais de 10% de juros. Então, olha, tem que rever aqueles princípios básicos lá, que decorrem de um monitoramento até hoje do FMI, do Banco Mundial aqui no Brasil. Nós conseguimos acesso a um documento que anualmente o FMI e o Banco Mundial vigiam a política monetária adotada pelo Banco Central. Então, a coisa funciona assim. Se cumpre, eles checam lá, totalmente cumprido. Em cumprimento, ainda não cumprido. É como um checklist. Sim. O que consta desse checklist? Respeito, continuidade do respeito à política de metas. Que metas? Juros altos e restrição da base monetária. Porque é isso que amarra o Brasil. E o que o sistema financeiro ganha com o Brasil amarrado? Essa continuidade da transferência de renda e de recursos e a dominação. Por quem é que está comprando os ativos aqui no Brasil que estão sendo privatizados? Quem é que está ficando dono de todas as empresas públicas e privadas, estratégicas e lucrativas? Então, olha, está havendo uma dominância financeira impressionante e o país sendo sucateado. Como é que pode essa política que prega juros altos e está aí fechando escolas, tirando recursos da educação? Qual vai ser o futuro desse país com essa educação sucateada? É entrega de vez do nosso patrimônio, das nossas riquezas. É uma política totalmente equivocada, totalmente voltada para os interesses do mercado financeiro, detonando com as possibilidades do Brasil, esse gigante Brasil. Sim. Né? Nós poderíamos estar praticando outra política completamente diferente dessa e investindo no verdadeiro crescimento socioeconômico do país. Até os ouvintes estão percebendo, a gente
está conversando mais tempo com a senhora que com os outros economistas. Eu vou fazer só uma pergunta para fechar aqui, porque todo mundo faz as suas críticas. Todos os economistas que a gente ouve fazem as suas críticas. Sejam de esquerda como a senhora, sejam liberais como outros que a gente ouviu. O governo vai apanhar de todo mundo nessa aí. Os liberais não concordam, os economistas de esquerda não concordam. Eles não têm solução para o governo. Nesse caso aí, com argumentos diferentes, mas todo mundo é contra a política do governo. Olha, esse debate esquerda-direita, acho que é um debate totalmente vencido. Por exemplo, essa questão de controle da base monetária e juro baixo é o que está sendo publicado, é o que está sendo praticado nos Estados Unidos. Uhum. Estados Unidos é de esquerda. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que simplesmente querer desqualificar e falar fulano é de esquerda, acho que isso aí não é o caminho. Certo. E a questão é verificar a política monetária. Não importa qual governo que está lá, porque essa política monetária, ela está sendo praticada há 40 anos. Uhum. Essa política, desde que o FMI entrou aqui em 83. Então, essa política de juros altos, restrição da base monetária, falta de controle de capitais, é uma política que a China não pratica, o Japão não pratica, a Europa não pratica e os Estados Unidos não pratica. Entendi. E o Brasil, entreguista, que está praticando. Então, esse é o foco. Uhum. Não é a questão que governo de esquerda, de direita, porque todos, de 1983 até aqui, fizeram a mesma coisa e estão levando o gigante Brasil para esse caos social, para essa violência, porque as pessoas estão sendo empurradas para a violência por falta de oportunidade na vida. Então, é urgente rever isso, é urgente deixar esse discurso que tenta desqualificar, seja desqualificar a esquerda, a direita, aplicando aqui teorias que saem de Chicago e que não são aplicadas lá. Entendeu? Certo. Então, esse é o foco, né? Não há justificativa para a prática dos juros elevados no Brasil. É uma política de simples transferência de renda do setor financeiro que está enterrando o país. Tá bem. Professora, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rádio Guaíba. Um excelente dia de trabalho. Eu que agradeço, Felipe. Um grande abraço para você, para todos os ouvintes. E é urgente abrirmos os olhos e enxergar a grandeza do Brasil.